Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, com muita experiência na formação de executivos, o Jorge Medeiros, que é consultor e professor, e o Milton Sousa, que também é consultor e é professor na Nova SBE. Esta semana vamos falar sobre espiritualidade no trabalho. Mas, como sempre, os nossos episódios abrem com um sim chefe, não chefe. Hoje a figura em análise é Yvonne Chouinard, da empresa Patagónia, de produtos para o ar livre, para o outdoor, um bilionário que diz que não gosta de riqueza. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. Olá, Ricardo. Viva, Ricardo. Vamos ao nosso primeiro segmento, sim chefe, não chefe. Yvonne, nunca sei bem como chamar o senhor, mas ele é americano. Yvonne Chouinard, da empresa Patagónia, de produtos para o ar livre, é um bilionário que diz que não gosta de riqueza. Jorge, assim também eu. É fácil, não é? Depois precisamos de escavar para ver quão coerentes são as palavras com as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Exatamente. E são coerentes neste caso? Quando encontrares uma pessoa absolutamente coerente na vida, por favor, apresenta-me a Ricardo. Vou tomar nota Continuamos disso. na busca incessante. Vou tomar nota. Mas há aqui algumas coisas que merecem, em meu entender, um sim-chefe, porque há uma coerência pessoal muito grande. Isto começou organicamente, portanto, ele autodesigna-se um dirtbag. Isto não soa bem, mas tem uma conotação muito positiva, que é uma pessoa que pega num saco e vai viver para a natureza. Ele chegou a ser preso por andar a deambular, aparentemente sem meios e sem propósito, e a empresa cresceu e começou literalmente em casa dos pais, com ele a fundir peças para ajudar os alpinistas, e porque ele próprio era alpinista, e a partir daí o negócio cresceu. Quais são aqui alguns temas que me parecem importantes? Esta coerência foi mantida ao longo do tempo, a empresa cresceu muito e há algumas práticas muito concretas que parecem anticapitalismo. Portanto, é um bilionário de facto, a empresa cresceu, mas ele promove aquela tríade, neste caso uma tétrade de reduce, repair, que ele acrescentou, reuse, recycle. E, portanto, a ideia, ele chegou a fazer, muito conhecido, alguns anúncios a dizer: não compre este casaco. Portanto, ele desincentiva ativamente a compra de artigos, monitoriza, especialmente nos profissionais, monitoriza o grau de compra individualizado para garantir que há um limite que o consumidor não excede, monitoriza também a nível individual se estão a comprar artigos em demasia para não correr o risco de depois os revenderem noutras plataformas. Ou seja, há aqui algumas práticas que parecem muito coerentes no sentido de reduzir o consumo. Tem estas práticas de reparar os artigos, algumas delas de forma gratuita, e isto faz muito parte da essência dele. Isto do ponto de vista de negócio e de como o negócio cresceu. Agora, do ponto de vista de liderança, para ele sempre foi uma preocupação ou um princípio viver ao ar livre e priorizar a vida ao ar livre, e propõe isso também aos funcionários da Patagónia. Portanto, está um bom dia para surf, vão fazer surf. Está um bom dia, a neve está boa, vão fazer ski. E, portanto, não só para ele, mas também para os funcionários, é um exemplo de liderança e um exemplo de liderança que dá muita autonomia. Naturalmente, isto tem alguns reversos, que é ele ser criticado por estar ausente, ele ser criticado por haver aqui algum caos, mas do ponto de vista de coerência interna parece-me grande. Para ir ao ponto do bilionário, saiu um artigo que o próprio diz que o irritou quando a Forbes o elencou como bilionário. E ele diz: mas eu ando com um Subaru batido com uma prancha de surf no teto, no tejadilho, e não tenho isto na minha conta. E, para além disso, depois deste artigo, não sei se foi causa, mas pelo menos ele diz que refletiu, e doou 98% das ações para um fundo, e todos os lucros passam a ser dedicados a iniciativas mais vocacionadas para o ambiente.
Milton, perante esta descrição, o Sr. Chouinard é um espetáculo. Não, eu acho que eu concordo com a análise do Jorge e acho que, de facto, ninguém é totalmente coerente. Nós estamos cheios sempre de contradições. Acho que as pessoas maduras Tirando eu. Ricardo não. O Ricardo, mas pronto, a gente já sabe que há exceções, né, nisto tudo. Né? E daí o ser o nosso querido líder. Exatamente. Mas eu acho que um sinal de maturidade é nós reconhecermos as nossas próprias contradições e incoerências, né? Eu acho que é mais isso. Acho que sim, acho que será, a meu ver, também claramente um sim-chefe. E estas escolhas têm também tensões, né? Porque por exemplo, o caso da publicidade do Don't Buy This Jacket, né? Não compre este casaco. Curiosamente, as pessoas foram comprar mais o casaco, claro. Porque, portanto, há aqui sempre contradições, problemas, questões. Não deixa de ser uma empresa global, que também tem um objetivo financeiro, e como é que se conjuga e concilia tudo isto. Eu acho que devemos ter isso em conta, mas não devemos cair no registro cínico de que desacreditar as pessoas só porque estão a tentar fazer o bem e que têm que viver com essas contradições permanentemente. Até porque ele, efetivamente, na prática, bloqueia vendas adicionais. Exatamente. E, portanto, eu acho que ele tenta o mais possível encontrar um bom equilíbrio entre aquilo que é a sua missão enquanto empresa e enquanto defensor da natureza e do ambiente, e aquilo que é a realidade do negócio. E, portanto, tem que, obviamente, há sempre uma tensão subjacente. Eu acho que um sinal de que a intenção é claramente positiva e boa é o facto de ele ter, de facto, transferido as ações para este Patagonia Purpose Trust, que é, de certa forma, proteger a missão e o propósito da organização, para não ficar sujeito a que um dia alguém queira comprar a empresa e desvirtuar aquilo que é a sua missão. E, portanto, proteger, blindar a missão da organização para não ficar ao sabor do vento e da liderança só, acho que é um sinal de que ele se preocupa de facto com isso, para além da questão de ele ter dar de mão a posse dessas ações. No fundo, também. Tira... É uma coisa também muito americana, não é? Tira o suficiente para poder viver bem. O filantropo é muito isso, não é? Sim, mas eu não uma tradição vejo americana. Nenhum problema que as pessoas queiram viver bem e, portanto... E o resto distribui. Mas ele também por isso foi criticado, porque disseram, então, mas a partir do momento em que faz esta transferência para a fundação, na prática isto quer dizer que não vai pagar centenas de milhões de impostos. Bom, mas isso é sempre fácil de pegar por todos os lados, desde que também pode ser interpretado como uma forma, não conhecemos o senhor, obviamente, mas também pode ser uma forma de estes impostos que eu pagaria, pelo menos não os pago aqui, como são todos canalizados para a Fundação, para o propósito. Ricardo, só mais uma nota a propósito da tua provocação. É importante também nós termos, penso eu, alguma consciência não só da filantropia, mas do momento em que acontece a filantropia e qual é a história prévia à epifania da filantropia. Porque se este senhor se foi e parece ter sido absolutamente coerente a vida toda, diferente seria, por exemplo, um Bill Gates. Porquê? Também doou massivamente para a fundação dele, não é? Mas, enfim, não faltam episódios na vida do Bill Gates de capitalismo feroz, não é? Sim, um exemplo. Ou seja, a filantropia, o destino pode ser o mesmo, mas a forma de lá chegar pode ser muito diferente, mais ou menos nobre. É um caso mesmo muito interessante que trouxemos hoje aqui ao querido líder. Para a semana será o protagonista analisado. Agora vamos ao tema central desta semana. E esta semana falamos sobre espiritualidade no trabalho. É possível e ou desejável, Milton? Acho que é um excelente tema. Para mim, pessoalmente, uma das coisas que até me inspirou a tentarmos falar sobre isto foi a experiência que temos tido de alguns dos nossos convidados. Ainda na semana passada tivemos cá o Paulo Barradas, e uma das observações que eu retirei foi a serenidade que ele tinha perante todas as vicissitudes pelas quais passou. É um católico e é um católico praticante e que vive muito a sua espiritualidade de forma muito próxima. E tivemos outros casos no passado, aqui no Querido Líder, de pessoas que transmitiam essa mesma serenidade. O Sérgio Luciano, o Paulo Dimas, embora o Paulo Dimas já numa versão religiosa, mas numa versão espiritual. Taoísta, não é? Taoísta. E eu isso acho que é um tema que é interessante trazer aqui a discussão, porque quando falamos em espiritualidade, a tendência é pensarmos em religião, e os dois termos têm que ser de alguma forma dissociados, embora estejam obviamente correlacionados. E já fizemos essa distinção no episódio anterior aqui. Exatamente. E portanto, se vimos espiritualidade a partir de uma perspectiva
secular humanista, estamos a falar tipicamente de uma cultura de trabalho, uma abordagem da liderança focada no propósito, de sentirmos que o nosso trabalho tem significado, de vermos a missão da organização numa perspectiva transcendente que vá para além de apenas fazer dinheiro. E falamos agora mesmo do caso da Patagónia. A Patagónia é um caso claro de uma organização com uma cultura profundamente espiritual, não religiosa, há uma reverência pela natureza, não por Deus, uma figura... uma entidade protetora. Que explica, protetora, portanto, é uma forma diferente de pensar a espiritualidade. Inclusive, há um senhor chamado Louis Fry que na área da ciência da gestão é uma das referências, desenvolveu um modelo de liderança espiritual que não tem nada a ver com liderança religiosa, mas é uma abordagem de liderança que foca um enfoque na visão, uma perspectiva visionária centrada num propósito, a ideia do amor altruísta, aquele amor incondicional, que também tem os seus quês de cristianismo também, obviamente, e por outro lado também esta ideia de fé e esperança naquilo que podemos contribuir, e o caso da Patagónia é mais uma vez também interessante sobre isso, né? Há uma missão e uma fé de que eles podem de facto marcar a diferença, e portanto espiritualidade neste sentido não só faz sentido como é muito bem-vinda, diria. Mas como é que tudo isto, Jorge, convive com factos, com números, com a necessidade de tomar decisões fáceis e difíceis? Isto é compatível? Eu espero que não. Porque a partir do momento que passamos para os números, estamos a quantificar uma coisa e estamos a perder a dimensão intangível, que é precisamente um dos apelos da espiritualidade. Mas é uma opinião, sujeita a debate. Agora, eu ia voltar atrás, quando falamos de religião, mesmo na literatura, estou a lembrar-me, na literatura da psicologia, há uma distinção importante entre o que é uma religião extrínseca e intrínseca. Já falámos aqui desta distinção também do ponto de vista de motivação, mas também existe na religião. Para tornar vívida a distinção, uma religião extrínseca, uma pessoa religiosamente extrínseca, quer dizer, é uma pessoa que segue os preceitos todos, obedece às liturgias, mas depois, quando vamos ver a congruência com a prática, pode haver uma dissonância. Uma pessoa que tem uma religiosidade intrínseca é uma pessoa que até pode não ir ao templo, mas que procura viver na prática e é guiada na prática por esta distinção. E eu ia agora, só para terminar, porque sei que também não temos muito tempo, mas ia levar o domínio da espiritualidade para a guerra. Porque no exército americano, há pouco mais de 20 anos, houve um programa que foi iniciado pela Universidade da Pensilvânia, que é o Comprehensive Soldier Fitness, e tinha 5 dimensões. Uma das dimensões é a espiritualidade e, portanto, entretanto, o programa já foi redesenhado, não só continua lá a espiritualidade, como passa a ser a base para os outros, como a cognição, a emoção, etc. E, obviamente, estou a ver pelo teu sorriso de jornalista, Ricardo, eu acho que identificaste aqui um oxímoro, não é? Espiritualidade na guerra. Não estamos a falar de Guerra Santa, até porque no programa a linguagem teve de ser secularizada, mas o propósito é um propósito de serviço à missão e de literalmente, sem exagero, porque é este o conceito de amor e de irmandade entre os soldados. E aqui a espiritualidade foi beber mais uma vez à psicologia, e o grande contributo neste programa é, ao contrário do que são doenças como, ou patologias como o stress pós-traumático, é olhar para as feridas morais e procurar identificar e antecipar para que os soldados possam estar presentes no momento e não falar só de resiliência, mas ter esta capacidade de sentirem que estão a ser guiados por um propósito maior do que o deles. E deixamos de fora todas as controvérsias que isto poderia trazer. E ainda fica aqui uma pergunta por responder, vou ter que tomar nota para um futuro episódio, sobre a espiritualidade, quando os líderes se convencem também que são gurus. Sim, porque... até Jesus. Exato, também há uns casos, mas esses felizmente são acompanhados do ponto de vista médico, esperamos. Estavas a pensar mais naquela seita dos anos 70, como é que se chama, o reverendo Jim qualquer coisa, sim, a certa altura. Sim. E o nosso convidado desta semana é João Silva Santos, cofundador e CEO da Mérito, um marketplace tecnológico que em 5 anos se tornou líder do recrutamento digital no turismo,
tem mais de 105 mil utilizadores inscritos. Fica aqui um aperitivo da conversa que será publicada na próxima quinta-feira. Porque depois há aquela coisa, devo partilhar já, não devo partilhar já, uma coisa que vai influenciar tudo na vida deles. É uma decisão muito difícil. E eu decidi partilhar e dizer, olha, a nossa tesouraria poderá não chegar até ao fim do mês.